sabia dos riscos e assumiu. Então, é muito ruim esse tipo de declaração para o governo. Então, em todo o cenário foi ruim para o governo. Eu acho que o pessoal pensou pouco antes de falar, né? Rodrigo Almeida, o PT pensa muito pouco antes de falar. Não, mas discute muito, mas na hora de fazer... Discute muito internamente. E eu acho que não tem muita assessoria, né, política. Não, eu acho que... Não tem esse filtro, né? Eu acho que não tem filtro. Discute-se muito, mas quando você vai para a sociedade, vai muitas vezes de uma forma não só autoritária, mas prepotente. Quer dizer, a prepotência que algumas vezes alguns ministros falam impressiona. É como se estivesse, vamos dizer, com uma cadeira acima de todo mundo. Sou o rei da ética, sou o rei da... também tem outro aspecto. É que o PT tem uma militância muito forte, ele é um partido de massas, que surgiu de massas. Então, ele, nos seus encontros, são muitas pessoas. E que muitos se julgam, se consideram vítimas de um processo. Então, eles se autoprotegem, vamos colocar assim, num tipo de linguagem, o tom sobe. Então, quando eles respondem de forma... Então, o segundo mandato, ele tem um desgaste muito grande. E os mecanismos que o presidente utiliza para manter a sua popularidade alta, eles vão cansando e vão tendo menos capacidade de... Também não existia uma coisa aí que era o seguinte, embora os ministros de FHC tivessem autonomia, eles meio que perguntavam antes ao presidente o que podiam falar. Tinham alguns mais desbocados, a gente tinha os ministros famosos, porque falavam pelas costas, não podia ver um repórter que saía falando besteira. Isso, inclusive, às vezes complicada a vida do presidente, mas eram ministros muito mais discretos. De certa forma, isso também não jogava mais responsabilidade para o presidente, já que era o presidente que sempre estava, de alguma forma, falando pelas questões do país. No caso de Lula, os ministros saem levando bordoada, saem falando besteira, saem comprando briga, não pode ver um repórter que... Tarso Genro, todo dia de manhã, fala 20 declarações complicadas, polêmicas, enfim. Primeiro, o número de ministros praticamente dobrou, né? Você tem mais ministros também aí, e ministros irrelevantes, vamos colocar assim. Dificilmente você vai encontrar algum brasileiro na rua que saiba o nome de todos os ministros. Não sabe. Se você perguntar para mim, eu não sei. Ninguém aqui vai levar. Então, outra coisa importante é o estilo de governar. Fernando Henrique, ele governava com uma equipe que era o núcleo central, o núcleo duro, por exemplo, no final, Pedro Parente, que era o grande gerente do governo, e havia uma coordenação. Que, teoricamente, o PT também tinha no começo do governo. Com José Disseu. O que Lula faz, ele delega. Ele delega de forma que ele não toma conta do governo. Vamos colocar assim, cada ministro é responsável. Ele não gosta de decidir. As declarações que ele dá... Ele não gosta de decidir. Por exemplo, da última reunião ministerial, no início do ano, ele reclamou dos ministros que os ministros não se falavam. Ele reclamou que precisava, ou seja, mas isso evidentemente precisa de uma coordenação. Então, na medida que ele delega e sai viajando para o país, ele deixa o ministro muito solto. E é isso que acontece. Mas veja só, tem uma coisa que é engraçada. Ele não gosta. Quando o Fernando Henrique decidia, gostava do decidir, assumir o risco, o Lula não gosta de decidir. E especialmente quando tem conflito. Quer dizer, várias vezes que tem reunião, que tem briga, ele diz que quer viajar. Porque então, não, é a personalidade dele, ele não gosta. Passou a vida inteira envolvido em decisões. Né? Mas ele não gosta de decidir preto no branco. Ele não gosta disso. É uma coisa. Ele não gosta do conflito. Ele fica. Não. O William Porto, do Espinheiro, por que os cientistas políticos estão dando tanta ênfase aos cartões corporativos, ao invés de falar sobre temas mais importantes, como os grandes bancos que estão ganhando fortuna, e por que eles não falavam sobre os cartões durante a gestão de Fernando Henrique? Porque eu nunca os chamei aqui para falar dos cartões durante o governo de Fernando Henrique. Agora, uma coisa interessante... também essa questão, né? Mas uma coisa interessante é a fixação em Fernando Henrique também, né? Porque parece que só ouve de Fernando Henrique como ex-presidente. Porque ninguém fala de Sarney, ninguém fala de Itamar, ninguém fala de Collor, ninguém fala dos regimes... Ou seja, é como se você tivesse ou Fernando Henrique ou Lula. Então, a gente tem que dar ênfase ao que acontece hoje. Mas, André, aí deixa eu te dizer, nesse caso... Mas Fernando Henrique também não colaborou um pouco com isso quando é um dos presidentes mais deselegantes da história, porque o Brasil sempre teve uma tradição de ex-presidentes extremamente elegantes, que davam opinião sobre os fatos do país, mas sempre com um certo cuidado, preservando a figura do presidente da República, não baixando demais o nível. Está Bill Clinton nos Estados Unidos e Fernando Henrique aqui. Fernando Henrique fala pelos cotovelos, até o próprio pessoal do PSDB já puxou a orelha dele,
Quer dizer, ó, segura a tua onda, você não deveria estar se desgastando dessa maneira. Na medida que ele cria esse embate, André, ele não cria na população também essa comparação? Ele não deveria estar mais na dele? Olha, veja bem, eu acredito que ele apanha mais. E ele sempre responde quando ele apanha. Por exemplo, toda vez que acontece alguma coisa com Lula, Lula menciona Fernando Henrique. Então, agora, descobriram-se os cartões de crédito, Lula, ao invés de falar, eu não tenho nada para esconder, não há problema, não há crise, está tudo disponível. Ele diz, vamos investigar, mas vamos investigar Fernando Henrique. Mas a figura do presidente, a gestão, não é diferente da do ex-presidente? Ele coloca, mas veja só, O ex-presidente tem que engolir essa corda? Eu acredito. Tem um tamanho, porque veja só, o que acontece? Se não, se ele calar também é como se ele o que acontece é demitido. que o PT, ele arrumou o Fernando Henrique.